Olá, bom estar aqui para um tempo de reflexão na Palavra de Deus, para um tempo de pensamento em torno das Escrituras Sagradas. Para isso eu queria convidá-lo a olhar a Palavra de Deus, que traz segurança, que traz esperança à vida daqueles que creem, que caminham no mundo cercado de desafios, de aflições, de angústias na alma, mas são conduzidos pela segurança preciosa que a palavra de Deus traz para nós. Nós vamos retornar a uma série de exposições, prosseguindo para o alvo, na carta de Paulo, na belíssima carta aos Filipenses. E hoje nós vamos falar do final do capítulo 2, um trecho muito especial, e eu gostaria de convidar você para esse tempo gostoso de reflexão, de edificação na palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 19 ao 30. Paulo e seus companheiros Timóteo e Epafrodito. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho trabalha ao lado do Pai. Portanto, ele é quem eu espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação, pois confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Um trecho belíssimo da carta de Paulo aos Filipenses, uma carta tão linda, uma carta tão especial, endereçada a um povo que, como eu e você, caminha no mundo cercado de desafios, de privações, de conflitos, mas que, conduzido pela palavra do Senhor, encontra razão, encontra um jeito de caminhar no mundo. E o que é interessante que nesse tempo de isolamento social, é interessante olhar para a dinâmica das cartas das igrejas às quais Paulo escrevia. Era uma forma do apóstolo Paulo se fazer presente, não podendo estar ali. De alguma maneira, cumpre bem esse papel do qual nós estamos experimentando, onde a palavra de Deus chega, embora você no seu lar, no seu sofá, onde você estiver, nós estamos juntos em comunidade, sendo instruídos, edificados, exortados, abençoados pela exposição da palavra do Senhor. Então, a carta aos Filipenses é uma carta que nos ajuda a olhar para a pessoa de Cristo, não só como o nosso Salvador, como já tratamos no contexto anterior, mas como modelo, como padrão, como o nosso Senhor que espelha para a nossa vida um modo de caminhada nesse mundo. Como alguém bem observou, que Jesus Cristo nos ensina como Deus é, mas também nos ensina como o ser humano deve ser. Nesse trecho, nós já tratamos do contexto anterior, onde há um chamado para uma vida de santidade, de maturidade na fé, de desenvolvimento da salvação. E agora, de maneira tão linda, esse trecho, o apóstolo Paulo já havia usado a pessoa de Jesus como um modelo, como um padrão que desceu da sua glória, abriu mão de toda a glória, mas sem abrir mão da sua majestade, continua sendo Deus, mas que vem até nós, que vive em nós e nos ensina sobre humildade. Humildade, uma palavra que precisou ser
cunhada ou ser construída no contexto da igreja do Novo Testamento. É uma palavra que o mundo antigo, dos heróis poderosos, grandes guerreiros, desprezavam esse conceito, mas a partir da palavra de Deus, a ideia de humildade, de ser como Cristo, onde o outro é superior a mim mesmo, ocupa um espaço muito especial e nos ajuda a olhar para a nossa vida e reorganizar o modo como vivemos. Nesse contexto, então, nós falaremos um pouco sobre a preciosidade da amizade. A ideia de continuar desenvolvendo a salvação, continuar evoluindo, caminhando, prosseguindo para o alvo, que é o caráter de Cristo em nós, mas numa vida, numa construção de amizades sólidas, profundas, as quais precisamos carregar por toda a nossa vida. Nós já falamos em outro momento aqui sobre um belíssimo livro de C.S. Lewis, Os Quatro Amores, um livro necessário, uma leitura bela, doce, profundamente especial, e ele fala de 4 amores, né? A afeição, que é o amor mais básico, o amor o qual nós designamos para as coisas que temos, né? Para aquele cachorro velho folgado, pelo nosso tênis usado, pela comida, pela nossa cultura, pelas coisas. E ele diz que 90% da felicidade no mundo depende dessa afeição, desse amor simples, introdutório frente aos demais. Depois ele fala do amor da amizade, que é o nosso tema hoje, que é uma amizade, um sentimento nobre, belíssimo, que precisa ser resgatado, e nós vamos falar um pouco disso. Mas C.S. Lewis também fala sobre o amor eros, o amor erótico, sobre a sexualidade, que é o amor que não tem nada a ver com uma sexualidade pobre, imunda, a qual foi delegada, foi jogada no lixo, podemos dizer assim. Mas o resgate da sexualidade, do erotismo santo, podemos dizer, onde é a melhor imagem de intimidade com Deus, a figura do casamento, a figura linda de uma vida de afetos, de proximidade. E também ele fala o amor mais belo, Deus, o paradigma de todos os amores, é o amor ágape, é o amor do Cristo que se entregou por nós, que pagou um alto preço para nos fazer irmãos, nos fazer filhos de Deus. Mas a amizade, C.S. Lewis trabalha de maneira tão bonita nesse livro, dentre tantas coisas, ele diz que numa amizade cristã não existem acasos. Um mestre de cerimônias invisível está num estado em plena atividade. C.S. Lewis diz que Cristo, quando disse aos seus discípulos, não foram vocês que me escolheram a mim, mas eu que os escolhi a vocês, a vós outros, também é verdade quando nós somos apresentados, ou como quando temos os nossos amigos. Não fomos nós que os escolhemos, mas foi Deus. Ele diz que na festa da amizade é Deus quem arranja a mesa e escolhe os convidados. Deus prepara pessoas para marcar a nossa vida, para ocupar um lugar especial no nosso coração e para caminhar junto conosco a caminhada da fé. Então, como eu disse, essa carta de Filipenses é belíssima, é um avanço além da santidade, de uma renúncia, de um caráter que precisa ser transformado. O apóstolo Paulo vai caminhar para a ideia de construção de relacionamentos belíssimos, sólidos, transformadores, numa via de mão dupla, onde eu sou e posso amar e cuidar do outro e o outro também na minha vida. E isso é muito especial nessa carta, né? Se já havíamos tratado então da vida de maturidade, de santidade, agora ele caminha para uma vida de evidências de tudo isso, que se dá nos nossos relacionamentos, construindo uma vida então de amizades. E o apóstolo Paulo nos apresentou a pessoa de Cristo Jesus, e alguns poderiam dizer, mas Jesus era Jesus, quem sou eu para seguir um exemplo de Jesus? Não, o apóstolo Paulo agora usa exemplos humanos, então, para nos ajudar, nos identificar e também questionar a nossa vida a partir da vida destes homens finitos, limitados, mas que desenvolveram em suas vidas o caráter de Cristo, que podem muito nos ensinar. Um deles é Timóteo. Timóteo, nós aprendemos com uma vida de humildade, de cumplicidade nas horas difíceis.
um homem de Deus, um homem que estava sendo provado, como Paulo falou, um homem que estava amadurecendo na fé e desenvolvendo na sua vida, no seu trabalho, no modo que ele caminhava e estava junto com o apóstolo Paulo, um sentimento tão belo da amizade, da cumplicidade, da vivência em parceria, que são profundamente necessárias para um mundo de solidão, de isolamento. Como é bom saber que tem alguém andando conosco, sofrendo conosco, lutando junto conosco, né? Jesus Cristo é o modelo, mas também na obra de Cristo, pessoas são referenciais para nós de maturidade, de beleza, de vida, que inspira e que acrescenta tanto a nossa alma, né? C.S. Lewis disse também que aqueles que estão a caminho de lugar nenhum não poderão ter companheiros de viagem, pois os amantes têm o rosto um para o outro, é o amor erótico, mas os amigos, eles caminham olhando para a estrada. Os amigos caminham juntos na jornada da vida, constroem juntos, sonham juntos, ousam sonhos, projetos juntos. E isso é muito bonito. O que a gente pode pensar disso? Talvez você pode dizer, mas eu não tenho amigos. Talvez é preciso pensar o modo como vivemos. Por que não temos bons amigos? Por que não somos bons amigos? Será que a nossa vida não acrescenta a vida de ninguém? Será que a nossa vida e a nossa forma de viver não convida outros a se associar conosco também? Será que nós não estamos envolvidos em nenhum projeto, em nada que possa unir alguém junto conosco? É uma forma para a gente pensar. Em Timóteo, nós, de maneira muito sintética, resumida, a gente pode dizer que a amizade de Timóteo para com Paulo estava em 2 verbos, praticamente. O verbo ser e o verbo estar. Timóteo era um grande amigo do apóstolo Paulo durante toda a sua vida. Durante mais de 10 anos caminharam juntos, sofreram juntos, fizeram viagens missionárias juntos. Timóteo foi um amigo de Paulo durante muito tempo. E agora, no momento que Paulo estava só, ele não estava totalmente só, porque Timóteo estava ali, né? Timóteo era o seu amigo. Ter amigos junto conosco em momentos de aflição, em momentos onde não era interessante ser amigo de Paulo, né? Não era interessante ser um amigo dele, porque exigiria muito, muito mesmo, exigiria a vida. Embora ser amigos nunca vai ser fácil. Sempre vai exigir de nós, né? Vai exigir muito de nós. Mas imagine ser amigo do apóstolo Paulo, um camarada que só se mete em confusão. A vida inteira ele está envolvido em problemas, mas Timóteo era o seu amigo, estava ao lado dele. Uma relação sólida, profunda, madura, de proximidade. O apóstolo Paulo diz que eles eram unidos de alma. A ideia que Paulo diz, eu vou enviar Timóteo porque ele é como eu. A ideia é que ele está levando o meu coração. Parece que o meu coração está nele e o dele em mim. É uma proximidade, uma intimidade tão bonita, tão sólida, que faz a gente pensar, nossa, mas é possível construir amigos tão sólidos, tão próximos? Sim, a palavra de Deus diz para nós que não só é possível, como é necessário que nós construímos, então, amizades sólidas, abençoadoras por toda a vida, onde nossa vida abençoa o outro e o outro nos abençoa na caminhada. A ideia de retribuir carinho, de retribuir afeto, né? A realidade tão sofrida de Paulo era amenizada pela presença de um amigo ao seu lado. Timóteo estava com ele, era o seu amigo e estava ao lado dele. Nós podemos dizer que Paulo viveu sozinho na prisão, verdade, mas não é totalmente verdade. Timóteo estava lá com ele. Timóteo era o seu irmão, era o suporte para as suas aflições, alguém que estava junto com ele, dando estrutura, dando condições de sofrer, dando condições mínimas de viver numa prisão domiciliar, amarrado a um soldado, né? Uma das coisas mais
lindas do ministério são os amigos que fazemos ao longo da caminhada. Como é especial pessoas que ocupam um lugar no nosso coração, pessoas que marcaram e que marcam a nossa vida e que caminham junto conosco, independente da distância, continuam sendo amigos do coração, os quais amamos, oramos, lembramos, sentimos saudades. Mas também uma das coisas mais difíceis do ministério, que eu acho, é não conseguir retribuir essa amizade, não conseguir dar tempo e cuidado aos amigos. Esse é um problema que me incomoda, mas também uma coisa difícil da caminhada da fé. É que nem sempre nós estamos cercados de pessoas e muitas vezes, mesmo cercado em pessoas, nos sentimos sós. A solidão, ela é cruel na caminhada. Andar sozinho, lutar sozinho, chorar sozinho, sonhar sozinho. Quantas vezes nos vemos tão isolados, tão sozinhos, tão, como o apóstolo Paulo disse, lutando com tantas coisas, com tantas dificuldades, com pressões, com tantas lutas. Paulo diz, fomos considerados lixos do mundo, desprezados completamente. Mas em tudo isso, temos amizades que nos sustentam, que nos consolam, que nos encorajam e temos, acima de tudo, a amizade de Cristo em nós. O Deus que se faz amável, o Deus que se faz presente na nossa caminhada e nos dá condições de lutar, de enfrentar, de construir vínculos sólidos, abençoadores, num mundo de relações tão comerciais, num mundo de relações tão triviais. Nós precisamos olhar para Cristo e, a partir dele, viver de maneira especial, abençoando uns aos outros. Timóteo estava lá, junto com Paulo, o grande amigo dele, chegado ao seu coração de maneira especial, foi provado na caminhada, era um cristão jovem, mas amadureceu junto com Paulo e fez muito bem ao coração do velho apóstolo Paulo, e como isso é especial. Mas também precisamos viver uma vida de amizade, olhando para o outro exemplo, que é Epafrodito. Um homem com um nome nada tão simples para nós, mas comum naquela época. Um homem de cultura gentia, de cultura grega, relacionado à deusa do amor, da fertilidade, Afrodite. Né? Mas é um homem que seu significado, o seu nome é amável, ou aquele que é digno de ser amado. Um homem simples, né? Que serviu de uma maneira altruísta, considerou o outro, a necessidade do outro, maior e mais urgente que as suas próprias necessidades. Epafrodito é um homem digno de ser imitado, um homem que espelha Cristo e a obra dele de maneira muito clara para a igreja de hoje. Esse homem tem muito a nos ensinar. Nós ouvimos de vez em quando uma expressão que é um contrassenso, um grande homem de Deus. Na verdade, se é grande, não é um grande servo de Deus. Se é servo, não é grande, e se é grande, não pode ser um servo. Epafrodito foi um homem notável, pela sua maneira que se entregou tão prontamente, tão afetuosamente, também ao apóstolo Paulo, o qual Paulo chama de irmão. Epafrodito, o meu irmão. E Paulo diz que ele é irmão, que ele é cooperador e ele é companheiro. E a primeira coisa que Paulo tem para dizer desse homem, que ele é seu irmão. Ele é um irmão de verdade. A expressão aqui é de um afeto tão profundo, de um afeto tão grande, de uma proximidade, de uma intimidade que não se vê em nosso tempo. Quando nós temos colegas de trabalho, colegas de faculdade, e passamos a ter também colegas de igreja, relações tão superficiais, tão baratas, tão distantes, essa relação tão próxima de homens de Deus, nos ajudam a questionar o modo com que nós somos e vivemos a nossa vida como corpo de Cristo no mundo. Né? Ele é um irmão, alguém que é íntimo, alguém que é especial para o coração do apóstolo Paulo. Aqui nós vemos um nível de relacionamento tão belo, exemplo para nós, para as nossas relações tão desgastadas, tão superficiais do nosso tempo. Epafrodito é um irmão, mas também é cooperador, aquele que trabalha junto. Não só aquele que está perto em momentos bons, momentos agradáveis, mas é aquele que entra em campo,
é aquele que entra na batalha, na arena da vida, que sua a camisa, é aquele que está junto de verdade, né? Alguém que não é apenas plateia, alguém que não é apenas consumidor dos serviços espirituais, mas alguém que de fato, está junto e pode contar com ele na luta, nas aflições, nas angústias e nos trabalhos. Homem simples, com iniciativas belas, com ousadia para servir ao Senhor, de maneira especial, para marcar vida, servir a causa do reino de Deus, para suar a camisa, para caminhar junto, para se dedicar junto, para entregar a sua vida, seu tempo, para que a obra do Senhor avance através de nós. Esse é o amigo de Paulo, um homem de Deus, que é seu irmão, que é seu cooperador, que é um instrumento de Deus na minha vida, para me auxiliar, para me ajudar, para estar junto comigo. E como é bom quando a gente tem alguém perto da gente. Como é bom que a gente possa descobrir esses irmãos que fazem parte dos projetos de Deus no mundo, em alguma área da igreja, na música, na diaconia, no conselho da igreja, na escola bíblica dominical. Esses grupos familiares da igreja, eles não apenas são parceiros, colegas, eles precisam acrescentar a nossa vida. Precisamos nos aproximar deles, famílias que nós amamos e levamos para a vida inteira. Como a igreja precisa caminhar de maneira para uma proximidade maior de relacionamentos. Paulo diz também que Epafrodito era o seu companheiro de lutas nas horas dos perigos, nas horas sozinhas da noite, nos momentos difíceis da caminhada. Como é bom ter alguém que ora por nós. Como é bom ter alguém que se importa com a gente. Alguém que a gente pode ligar em momentos que nós não teríamos coragem de ligar para ninguém. Pessoas que dedicam do seu tempo, dos seus recursos às vezes, mas que se importam uns com os outros. Isso é ser igreja. Qualquer coisa menos que isso não é a igreja de Cristo Jesus. A vida cristã envolve o entendimento de que exigirá muito daqueles que se dedicam ao Senhor. Muito. Não só naquele tempo, onde muitos foram chamados, nos seus muitos desafios, mas hoje. Os desafios que nós temos, uma filosofia de vida que muitos têm do esforço mínimo possível. A obra do Senhor não avança dessa forma. Exige mais, vai exigir tempo, vai exigir muita coisa. Para servir ao Senhor, exige rever as prioridades e os valores. Não é possível andar com Deus sem renúncia. Não é possível servir ao Senhor, o Deus que entregou o seu Filho. Nós não podemos andar com Deus esperando apenas ganhar com isso, sem entregar a vida, o tempo e tantas coisas ao serviço da obra do Senhor Jesus. A palavra aqui de que ele serviu o apóstolo Paulo, que ele cuidou de Paulo, que ele se importava com a vida do apóstolo Paulo, é a palavra liturgia. Ele fazia tudo o que fazia como culto a Deus, como uma expressão de adoração a Deus. Gente que cuida, que serve como forma de adoração, isso é necessário. Isso é revolucionário para a forma como nós servimos ao Senhor. E esse tempo tem sido um tempo de oportunidades. A igreja o templo está fechado, mas a igreja está aberta para o mundo. Tem gente se dedicando, cuidando, e às quais nós somos profundamente gratos, que fazem como culto a Deus. Para que essa mensagem chegue até você e a tantas pessoas, há pessoas fazendo isso com muito amor, com muito zelo, e isso é a igreja de Cristo. Epafrodito pagou caro por servir ao Senhor com fidelidade, com verdade, com renúncia. O texto diz que ele adoeceu mortalmente. E aí os estudiosos debatem sobre que doença, que enfermidade este homem teve, nós não sabemos. Mas um pensador diz que talvez seria diante das aflições das quais ele via a sua igreja sofrendo,
As pressões, as limitações do seu amigo apóstolo Paulo tão longe. As lutas da caminhada, o desgaste da viagem, cerca de 1.000 a 1.300 quilômetros, os quais ele faz, não sabemos, de barco, a pé, não sabemos qual era o meio de transporte. Mas ele fez por amor, ele levou uma oferta carinhosa da igreja de Filipenses, dos Filipos, a Paulo, e ele traz essa carta de gratidão, então. Mas poderia ser um esgotamento físico, emocional, mental e espiritual. Poderia ser um tempo de profunda dor na alma, de ser incapaz, de ser pequeno, de ser limitado diante de tantas demandas. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Quantas vezes nós nos sentimos pequenos demais? Quantas vezes olhamos para a igreja, para as aflições na vida de pessoas que amamos como igreja, e as quais nós nos vemos tão pequenos. Então socorremos, buscamos socorro e ajuda naquele que pode todas as coisas, que é o nosso Deus. Mas ele adoeceu mortalmente, servindo ao Senhor, mas ele não deixou de cumprir a sua missão. João Calvino comenta que Epafrodito preferiu ser negligente com a sua saúde do que ser negligente com a obra de Deus. Envolve custos elevados para servir ao Senhor. Mas muito além da sua enfermidade física, tinha algo que angustiava o coração dele. Era a saudade ou a preocupação com a igreja, com a sua igreja que recebeu notícias de que ele havia adoecido. Ele tinha uma profunda preocupação na sua alma com o povo de Deus, com a igreja de Deus. Isso é muito especial para nós. Pessoas que servem ao Senhor, não de maneira profissional, mas com amor às pessoas. E uma igreja que faz diferença nesse tempo, é uma igreja que não é apenas plateia, não é apenas um auditório cheio, mas é um ambiente onde pessoas se preocupam e cuidam umas das outras. Essa é a igreja que fará diferença nesse tempo. É uma igreja que consegue amar as pessoas, estando juntas ou não. Né? Ele adoeceu mortalmente, mas ele teve também um sentimento de profunda angústia na alma, e é a mesma palavra que este homem sentiu no coração. Foi a palavra que Cristo sentiu no jardim do Getsêmani, com tamanha dor pelas aflições às quais estavam expostos. Homens e mulheres que servem a Deus, que ministram aula na escola bíblica dominical, que lideram aulas para os grupos familiares, que cuidam da diaconia da igreja, do conselho da igreja, mas com um amor tão grande, com sentimentos próximos ao coração de Cristo. Homens assim farão diferença na história da igreja nesse tempo. Andar com Deus não é garantia de que as coisas irão tudo bem, sempre. Poderemos ficar enfermos, poderemos passar privações, crises financeiras, crises emocionais, aflições de todas as sortes, mas não estaremos sozinhos na caminhada. Né? O apóstolo Paulo diz: mas Deus se compadeceu dele e de mim. E isso é muito especial nesse tempo de tantos sofrimentos, de tantas angústias, que nós estamos expostos. A fé não nos imuniza das angústias, da tristeza, do medo, da solidão, mas temos uma certeza, que o nosso Deus se compadece de nós, que o nosso Deus se importa com a nossa dor, que Deus, o Deus que servimos, está próximo de você, pronto a cuidar de você. Podemos desfrutar de tudo isso, né? O apóstolo Paulo diz então àquela igreja: honrem homens como esse, notem, destaquem, valorizem, deem dignidade a pessoas assim, homens simples, mas que precisam ser percebidos, a importância desses homens para a nossa vida. E é interessante que o apóstolo Paulo precisa ensinar a igreja, precisa alertar a igreja para que ela perceba que no meio dela tem pessoas que se dão tão verdadeiramente ao Senhor, que são exemplos, que são bênçãos, que são referenciais de maturidade na fé, na luta, no sofrimento,
que sabem sofrer, que sabem amar, que sabem cuidar uns dos outros, que sabem viver como Jesus, que sabem viver como igreja. E a igreja de Cristo precisa aprender a honrar pessoas, homens como esse. Paulo diz que eles continuam sendo homens, mas precisam ser amados, precisam ser respeitados. E como nós precisamos disso? A igreja nota as falhas, os pecados, as fraquezas. Precisamos aprender a notar e honrar pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, que fazem a obra do Senhor com tanto amor e que são bênçãos na nossa vida também. A vida deste homem foi profundamente importante para a igreja do passado. E surgiu movimentos de homens e mulheres de Deus na história. Da igreja primitiva surgiu um grupo de pessoas formado por homens e mulheres, chamados parabolanes. Estes irmãos se importaram de tal maneira, parabolane significa alto risco, pessoas que dedicam sua vida sem importar-se com si mesmos, ou se importando mais com o outro que consigo mesmos, e eles serviram as pessoas enfermas, as pessoas que sofriam diversas necessidades, e eles preparavam comida, cuidado, carinho, afeto para aqueles que sofriam, até mesmo para os seus inimigos. A preocupação deles era dar pelo menos um sepultamento com dignidade, independente se eram irmãos ou se eram inimigos. É isso que Epafrodito nos ajuda. Também na história da igreja, a partir do ano 252, na cidade de Cartago, surgiu uma grande epidemia. E é interessante, muito próximo da nossa realidade hoje. E o bispo Cipriano de Cartago, ele mobilizou a sua comunidade, a sua igreja, homens e mulheres simples, mas que foram encorajados a servirem, a cuidar dos enfermos, a cuidar daqueles que precisavam de cuidado, de comida, de roupas, de cobertor, e também preparavam com muito amor, com muito cuidado, funerais para essas pessoas que perderam suas vidas durante essa grande epidemia que assolou essa cidade. Essa é a igreja de Cristo que faz diferença no mundo. Nesse tempo, é uma oportunidade para nós revermos a forma que vivemos como igreja. Se somos de fato corpo de Cristo, se somos de fato igreja do Senhor Jesus. O quanto os laços que nos unem a Cristo e a uns aos outros são de verdade. E a amizade com Deus vai nos levar a rever a forma com que nós vivemos no mundo, nos relacionamos com Deus e uns com os outros. Dallas Willard disse algo tão bonito, que a oração é uma conversa com Deus sobre algo que estamos fazendo juntos. Isso é oração. É uma fala entre amigos. É uma conversa com Deus sobre alguma coisa que nós estamos fazendo juntos. A melhor expressão de amizade com Deus é a nossa vida de diálogo, de confidência, de amizade, de oração, de confiança em Deus. A quem nos relacionamos, nos dirigimos, não só para pedir, para suplicar, mas também para desfrutar da sua presença, para ouvir a sua voz, para experimentar a sua presença em nós. Mas também a forma com que nos relacionamos com Deus revoluciona a maneira com que nós vivemos uns com os outros. E eu gostaria que você pensasse em algumas coisas, olhando para esse texto. Eu convido que você leia e pense, medite nesse texto depois. Em tempos de tantas superficialidades, precisamos resgatar o sentido de ser igreja de Cristo Jesus nesse tempo. Num tempo de isolamento social, vai distinguir se de fato nós somos igreja de Deus ou se nós somos apenas uma plateia, se nós somos apenas um auditório, se de fato somos irmãos em Cristo ou apenas colegas, parceiros de igreja, se nós estamos unidos pelos laços da cruz de Cristo e o quanto isso diz para nós, mexe com a nossa vida,
ou apenas comemos pão de vez em quando, ou apenas sentamos juntos, cantamos juntos, mas o quanto é verdade a vida do outro na minha vida e a minha na vida do outro. Eu gostaria de desafiar você nessa semana, de modo prático. Demonstre o seu carinho, o seu afeto, sua gratidão por alguém que é especial na sua vida, por alguém que é bênção na sua vida, por alguém que acrescenta na sua caminhada, por alguém que é referencial, em algum momento foi uma luz de Deus, te aconselhou, te apoiou, te abençoou, de alguma forma. Uma ligação, uma mensagem, uma oração, um abraço, mesmo virtual, mas uma demonstração de amor para alguém que você tem laços profundos, maduros. Você é amigo de quem mora com você? Há amizade no seu relacionamento? Há um laço profundo de intimidade, de proximidade na sua família? Teve um episódio muito triste há pouco tempo no nosso país, quando um pai de família foi atingido pelo exército no Rio de Janeiro, com quase 80 tiros, e de maneira muito agressiva, muito pesada, a sua esposa, a reportagem pegou a fala dela, no seu pranto, no seu grito, no seu lamento. A fala que ela disse para a câmera é difícil de esquecer. Ela disse: eles mataram o meu amigo. Isso é muito bonito. Amigos de verdade se fazem na caminhada, na luta, na história. Olhe para quem está perto de você. Se há distanciamento, procure proximidade, construa um caminho novo de encontro, de proximidade, de verdade. Isso vai fazer muito bem para a sua vida, para o mundo, para a igreja, para a nossa história. Deus abençoe a sua vida nessa semana, de maneira carinhosa e especial. Deus abençoe sua casa, sua família, a sua fé. Eu gostaria de orar com você nesse instante. Obrigado, Deus, porque temos em Cristo Jesus um Salvador que pagou alto preço naquela cruz por nós. Obrigado por isso. Obrigado porque Ele é padrão, Ele é modelo daquilo que devemos ser nesse mundo. Obrigado também pela Tua igreja, por irmãos tão amáveis, por amigos tão especiais que ocupam um lugar especial no nosso coração, que são bênçãos, que partilham dos mesmos sonhos, que caminham a caminhada da fé de tantas lutas, de tantas privações, de tantas angústias. Mas como é bom saber que nós não caminhamos sozinhos, que o amor de Cristo Jesus que nos alcançou nos faça parceiros da caminhada da fé neste mundo. Abençoe o teu povo, aqueles que desfrutam tão pouco desse amor, desse afeto, dessa proximidade, que possam aprofundar os seus laços de amizades com a igreja e com tantos nesse mundo que precisam conhecer mais de Deus a partir de nós, porque o reino de Deus é um reino de amigos. Deus nos abençoe de maneira poderosa nessa semana. Consola aqueles que estão em aflição. Visita o coração daqueles que estão angustiados, daqueles que se sentem sozinhos, solitários, que sejam amados, cuidados pela Tua graça. E que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com Tua igreja, com Teu povo, ó Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa semana. Forte abraço. Em nome de Jesus. Amém. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo, teu amor insiste até o fim, me diz por onde ir, e mesmo quando a noite vem,
seguro estou em ti. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor encontra até aqui em minha solidão. E mesmo quando a noite vem, meu canto sobe a ti. Pra onde iria sem o teu amor? Quem sou eu pra questionar se até o ar que enche meus pulmões vem de ti, não é meu, não é meu, não é meu. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor me encontra até